Boa noite, pessoal. Essa história se passou quando eu tinha 8 anos de idade. Agora eu tenho 28 e tenho 3 filhos. Isso aconteceu na cidade onde eu nasci, Sarandi, no Rio Grande do Sul. A casa onde morávamos sempre pareceu estranha. O terreno parecia ser quase estéril. Só um capim ralinho crescia no quintal em volta da casa, mas nenhum tipo de planta. Nada de árvores, legumes, grama, nada. Só aquele capim ralinho e rasteiro. Eu sempre achei que aquele terreno era meio amaldiçoado. Parecia um pedaço de terra esquecida por Deus, mas meus pais sempre falaram que não, que a terra ali simplesmente não era fértil, que depois de ter sido muito usada já não servia para mais nada. Mas eu sentia que não era isso, que tinha algo a mais por trás. Durante a minha infância, lá várias coisas aconteceram comigo, coisas estranhas, mas agora eu vou contar somente a primeira delas. Era uma noite fria e normal de outono. Frio o bastante para te deixar dentro de casa enrolado em um cobertor, e era exatamente o que eu estava fazendo. Como eu não tinha muita coisa para fazer, eu resolvi fazer a minha lição de casa para poder ir brincar mais tarde. O meu quarto era no segundo andar da casa. A minha cama estava alinhada com a parede. Tinha uma janela ao pé dela e a outra na parede oposta à minha cama. Lá fora estava muito escuro, mas do lado de dentro era quentinho e confortável. Eu estava deitada na cama e de vez em quando eu levantava a cabeça e olhava pela janela ao pé da minha cama e ficava olhando a noite escura lá fora. Sem motivo nenhum, era apenas uma coisa que eu gostava de fazer. E essa foi a última vez que eu fiz isso nessa casa. Enquanto eu estava deitada na minha cama, de repente eu senti um frio tomar conta do meu quarto. Cada pelo do meu corpo se arrepiou. O meu sangue parecia que tinha gelado e que agora se arrastava pelo meu corpo. O meu coração estava disparado. Eu estava começando a sentir um pânico tomar conta de mim e não sabia o porquê. Ainda. Eu senti como se alguma coisa estivesse me puxando para a minha direita, como se fosse um ímã gigante. Eu virei a minha cabeça para a direita e olhei para a janela do outro lado do quarto e vi algo que me assombraria pelo resto da minha vida. Sentado com as pernas cruzadas do lado de fora da minha janela, na jardineira que tinha do lado de fora, estava a criatura mais horrenda que eu já vi na minha vida toda. Ele tinha cerca de uns 80 centímetros. A pele dele era muito branca, como se nunca tivesse visto o sol, e de tão magro que era, dava para ver o formato dos ossos dele sob a pele. Ele estava vestido com um pano que parecia aquelas togas romanas, só que estava meio suja. Foi por causa disso que mais tarde eu o apelidei de monstro romano. A cabeça dessa criatura era grande demais para o seu corpo e era completamente careca. Os seus olhos eram grandes e negros. Eles pareciam enxergar a minha alma. Ele abriu a boca e sorriu um sorriso que parecia ser feito de pesadelo. Um sorriso que me atormentaria por muitos anos. Os seus caninos eram grandes, como os de um cachorro, grandes e ameaçadores. Os seus outros dentes eram pequenos e alguns pareciam estar quebrados. Eu fiquei olhando aquela boca macabra enquanto fios de baba escorriam pelos seus caninos, passavam pelo seu queixo e caíam na sua toga. Ele então levantou a mão na minha direção. A sua mão só tinha 4 dedos. Um parecia ter sido arrancado. Desses 4 dedos, somente 2 tinham unha, uma unha preta e quebrada. Alguma substância escura estava escorrendo pelos seus dedos e pela sua mão, uma gosma preta. Eu queria gritar, eu queria correr, mas estava presa no lugar, presa por aqueles olhos negros. Eu não conseguia mais respirar.
Eu sentia como se a minha cabeça estivesse sendo esmagada e a minha alma estivesse sendo rasgada. O sorriso dele aumentou e ele abriu ainda mais a boca. Ele continuou olhando para mim, como se ele me conhecesse, como se ele estivesse esperando por mim. Então, ele levantou sua outra mão, essa somente com 3 dedos. Os outros 2 também pareciam ter sido arrancados. Parecia que em poucos segundos ele estaria dentro do meu quarto comigo e não lá fora me olhando. Todos os traços de razão sumiram e a minha mente me acordou. Eu ainda não sei como eu fiz isso, mas eu consegui me desfazer do olhar dele e pular da cama e sair correndo pela porta do meu quarto, gritando com cada centímetro da minha garganta. Eu podia sentir ele me atraindo, podia sentir aqueles olhos penetrantes me olhando por trás enquanto eu corria pelo corredor até a minha mãe. É claro que quando ela veio, e o meu pai também, e também o meu irmão mais novo, ele não estava mais lá. Mas eles sabiam que eu tinha visto alguma coisa e não tentaram me convencer de que era minha imaginação. Eles me acalmaram e trancaram as janelas do meu quarto, fecharam as persianas e as cortinas. Eu não consegui dormir lá naquele quarto por mais de 1 ano. Toda a minha família, mãe, pai, irmão e minha irmã, ouviram o que eu falei que tinha acontecido. O meu irmão até hoje lembra quando entrou no quarto com os meus pais. O monstro romano era uma história que nós não contávamos muito. Sempre trazia medo a todos nós quando alguém falava dela. Os meus pais nunca falaram disso com ninguém. Enquanto eu crescia, eu tentava enfrentar o meu medo de dormir naquele quarto, mas eu nunca mais dormi com as costas viradas para a janela. Nunca! 18 anos depois, eu me mudei para Porto Alegre com a minha própria família e finalmente eu encontrei a paz. Mas eu nunca vou esquecer aquela criatura. Eu nunca durmo ou sento com as costas para uma janela e nunca esquecerei de uma coisa que eu ouvi ele dizer dentro da minha mente enquanto eu corria para fora do meu quarto naquela noite fria de outono. Algum dia eu voltarei.